A Sophie tem um relato estranho e recente. Ela me contou em áudio praticamente chorando e eu vou contar pra você, mas prometo não chorar. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Olha só, a Sophie mandou uma série de áudios chorando e eu tentei transcrevê-los aqui. Eu tive que mudar alguns termos e as coisas que eu não entendi direito. Foram muitos arquivos de áudio, gente. E olha que eu detesto áudio, tá? Eles somam mais de meia hora de choradeira incessante. Eu consegui transcrever aqui alguns e vou contar para você. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa seu like nesse vídeo para a gente criar um engajamento grande e aumentar ainda mais a nossa família Sete Além. Eu vou gostar muito se você me seguir nas redes sociais, o @oficial Sete Além e o @Luciano Milici. Tem um relato? Quer falar comigo? Na descrição desse vídeo você vê tudo o que você precisa. Vamos agora ao relato da Sophie, que começa mais ou menos assim. Luciano, meu nome é Sophie e tenho 22 anos. Acabei de sair do consultório médico e peço desculpas por enviar tantos áudios. É que eu estou sem condições de escrever. Eu pedi para um amigo pegar seu número lá no canal. Eu já vi seus vídeos, mas eu nunca tinha tentado falar com você diretamente. Bom, hoje cedo, bem cedinho, eu percebi que era a data de eu fazer um exame médico para tirar CNH no fim do dia. Tive que agendar o horário há uns 15 dias atrás e ficou super apertado. E era para eu estar lá às 5h55 da tarde. Os agendamentos são de 5 em 5 minutos e a secretária reforçou bem que era essencial estar no horário certo, do contrário, teria que realizar outro agendamento. Bom, eu saí do meu trabalho 10 para 5 porque o local do exame é um prédio bem velho lá no centro da cidade, da minha cidade onde eu moro. Um prédio horroroso. Eu nunca tinha ido lá, Luciano. Inclusive, fica na parte mais antiga e ruim da cidade, com prédios caindo a pedaços e elevadores com porta de ferro. Sabe aquelas sanfonadas? A distância da minha casa até o centro é de alguns bairros. Pois bem, o ônibus me deixou na esquina próxima e eu fui até lá acelerada para não atrasar. Eu estava super empolgada porque se eu conseguisse a minha CNH, logo eu não ia precisar mais me espremer em um coletivo. Entrei no prédio e já me deu desânimo e tédio. A recepção térrea é um corredor longo, sujo, com móveis de detalhes de madeira, tudo mais antigo que eu vi. No chão, uma pilha de jornais velhos que pareciam ter muitos anos, até uma década. No final do corredor tinha um homem, um porteiro, e uma mesinha dessas bem sem vergonha de madeira, sabe, toda rabiscada de caneta, com riscos de estilete também. Uma mesa que mais parecia uma tábua em cima de um cano retorcido preto. Luciano, eu sei que para uma pessoa nervosa eu pareço que consigo dar muitos detalhes. Isso é porque eu tenho um certo grau de autismo mesmo. Minha memória para alguns detalhes é incrível. O homem parecia estar na casa dos 60 anos ou mais. Estava com uma camisa azul de botões e manga curta, muito suado, estava segurando um radinho de pilha antigo com uma grande antena. Apertava o radinho na orelha. Cheguei nele e falei que ia no 7º andar. Ele me mandou escrever o nome e o RG em uma folha de papel sulfite que estava presa em uma prancheta velha. Eu juro que atrás dessa prancheta alguém escreveu com corretor branco: "Vai dar Brasil, vai dar Tetra". Meu Deus, de que ano que era aquilo? Bom, anotei rapidinho meus dados e fui para trás dele, onde estava o elevador. Na verdade, os elevadores. Havia dois, porém um estava quebrado e parado no térreo.
Pelo jeito, ninguém usava aquele elevador há muito tempo, porque no chão desse elevador tinha muito pó, sujeira de animais, insetos mortos e sinais de abandono. Bom, eu subi pelo outro, que foi devagar e foi rangendo até o 7º andar. Desci e me vi em um corredor muito feio e velho, com carpete rasgado, papel de parede riscado, sujo e danificado, além de muitas portas de escritório. Eram escritórios na sua maioria de advocacia, contabilidade e até um despachante. Fui até a sala do meu exame, olhando curiosa para as portas abertas. Vi muita coisa que dá tédio e mal-estar, como escritórios antigos, com pessoas com cara de ultrapassadas mesmo, em suas salas sujas, fora de moda, com tecnologia ultrapassada. Pior é que nada disso é sobrenatural. É algo realmente assustador e real que tem lá naquele prédio. Carpetes velhos e antigos, pessoas com roupas antigas, resolvendo problemas que já nem devem existir mais. Bom, aquele prédio deve ser um portal, uma ponte, sei lá. Sei que eu segui pelo corredor e dei de cara com 2 mulheres. Eram moças normais. Elas me perguntaram onde ficava um dermatologista. Eu falei que não fazia a mínima ideia, pois eu não conhecia o prédio e não tinha o costume de vir ao centro. Na hora, achei que elas fizeram uma de doida, sabe? Porque elas riram de mim e falaram assim: querida, aqui não é o centro, aqui é o bairro tal. O problema, Luciana, é que esse bairro que elas citaram fica do outro lado da cidade, não era lá. Cheguei na recepção da sala do médico, havia uma recepcionista com cerca de 30 anos, várias cadeiras dessa de plástico encostadas na parede e 2 portas do lado esquerdo. Tinha mais 2 pessoas apenas na recepção. Eu me dirigi à recepcionista e me apresentei. Ela disse que era para eu aguardar até ser chamada pela doutora. Passado alguns minutos, uma das pessoas que estava aguardando comigo na recepção se levantou, pegou um papel com a recepcionista e então foi embora. Aí fiquei eu e o outro paciente na recepção com a recepcionista. Bom, minutos depois, uma das 2 portas do lado esquerdo se abriu e uma senhora mais velha, com cerca de 60 ou 70 anos, usando jaleco, apareceu e chamou o outro paciente. Assim que a pessoa entrou, o celular da recepcionista fez aquele som de mensagem. Ela parou tudo e olhou para a tela. Então falou assim para mim: Virgem, vou ter que encontrar uma pessoa lá no térreo rapidinho para pegar uma sacola. Já volto, tá? Se te chamar, pode entrar. Eu concordei e ela saiu. Eu estava ciente de que as consultas eram rápidas e superficiais, por isso imaginei que esperaria muito pouco. Cerca de 2 minutos depois de ela ter saído, a outra porta do lado esquerdo se abriu. Não foi a porta que o outro paciente entrou, foi a porta que estava do lado. Nisso, um homem de jaleco, muito branco, não o jaleco, mas a pele dele, com olhos cansados, rosto fino e usando máscara cirúrgica, fez sinal com a mão para eu entrar no consultório. Rapidamente eu obedeci e entrei. Agora vem a parte que eu juro que aconteceu 100% assim, Luciano. Mas eu também já aviso que se você for contar para alguém ou contar no seu canal, diga para a pessoa parar de assistir ao vídeo se ela tiver medo, porque nada foi rápido e leve. Em 1 segundo eu já estava no meio do terror. Eu dei 2 passos para dentro da sala do cara e já notei que eu estava ferrada. Aquilo não era de jeito nenhum consultório. Parecia, na verdade, a sala de torturas de Sete Além. Nem deu tempo de falar nada. Eu me virei e ele já estava trancando a porta. Então ele abaixou a máscara e eu pude ver como a boca dele era horrível. Era enorme e os cantos iam até embaixo da orelha. A mandíbula dele parecia solta de tão grande. Os dentes eram normais, só que exageradamente quadrados em um número muito grande. Eu gritei. As paredes do consultório eram cinzas, queimadas, e tinha uma maca suja no meio, uma mesa de metal cheia de instrumentos sujos e grudados com algum líquido, meio rosa, meio vermelho, sangue, pus, sei lá. O chão era completamente deplorável, não tinha janelas, a luz vinha de uma lâmpada antiga, fraca e amarelada, pendurada no teto. Eu não vou mentir que eu pensei em achar algo para me defender ou nada disso. Não tem como. Seria mentira se eu falasse isso. O que eu fiz foi correr para um canto e ficar gritando por socorro. Ele me ignorou. Ele andava arrastando os pés,
Foi até uma prateleira, pegou um jarro de vidro marrom de tão sujo, parecia ter poeira fora. O jarro estava tampado. Ele balançou e eu vi que tinha um monte de inseto lá dentro se movimentando. Então ele se aproximou de mim. Meu grito aumentou e eu me agachei no chão, desesperada, com medo dele. Ele era uma criatura. Ele destampou o jarro e despejou parte dos insetos em mim. Eram vários e de vários tipos. Baratas, besouros, larvas, aranhas, formigas. Caíram e andaram na minha cabeça, no meu rosto. Eu fiquei balançando a cabeça, balançando as mãos no cabelo e gritando. Eu vi insetos caindo no chão e correndo pelo lugar. Então ele começou a fazer carinho com a mão dele no topo da minha cabeça. Era um carinho estranho, forte, dolorido, e ele chegou até a arranhar a minha cabeça. Foi quando eu notei que as suas unhas eram enormes, estranhamente enormes. Eu empurrei a mão dele umas 2 vezes até que na terceira ele segurou meu cabelo bem forte e me levantou. Eu chorava muito, não conseguia parar de olhar para aquele rosto horrível e sorridente. Ele me puxou e me colocou em cima da maca. Ele era muito forte. Eu tentava me levantar, mas ele me empurrava meu tronco para baixo novamente, várias vezes, até que com uma mão ele segurou a minha testa na maca e com a outra ele puxou um cinto que tinha na maca, passou em volta do meu pescoço e prendeu do outro lado, de maneira que eu não conseguia levantar e nem quase respirar. Aí ele prendeu meus pulsos de algum jeito que eu não vi, então ele enfiou a mão em uma bacia, eu acho, que estava na mesa de instrumentos e tirou um tufo de cabelo do tamanho de um punho fechado. Ele enfiou esse tufo inteiro dentro da minha boca para eu parar de gritar. O tufo era tão grande que a minha boca ficou arreganhada e eu senti o gosto horrível daqueles fios sujos e antigos. Ele não dizia nada e nem soltava nenhum som, só às vezes uns grunhidos. Então ele começou a pegar vários instrumentos na mesa lateral e testar em mim, objetos frios e sujos. Ele pegou uma mangueirinha de plástico bem fina, passou algo nessa mangueira e enfiou no meu nariz, bem fundo na narina. Eu engasguei, tossi e quase engoli o cabelo que estava na minha boca. Nessa hora eu pensei, então é assim que eu vou morrer? Será que eu já morri e estou no inferno? Eu estava desesperada e só queria a minha família. Ele pegou uma pinça, se debruçou sobre mim e ficou calmamente puxando os meus cílios, um a um. Arrancou uns 3 ou 4 de cada olho. Quando ele terminou, eu pude ver bem de perto o rosto dele horrível, a pele envelhecida e aquela baba que escorria daquela boca gigante. Ele respirava com dificuldade. Na prateleira, ele pegou outro jarro que parecia ter leite dentro misturado com cola. Ele mergulhou o dedo e ficou passando na minha testa e no meu rosto. Eu me debatia, tentava me levantar. Era uma sessão de tortura. Do jarro de insetos, ele pegou umas formigas e começou a colocar dentro do tubinho que estava no meu nariz. Eu tentei assoprar com o nariz para as formigas não virem, mas quando eu aspirava, elas se aproximavam mais pelo tubinho, até que algumas começaram a entrar e eu comecei a tossir e senti elas andando dentro da minha cabeça. Ele pegou um martelo, enrolou um pano seco muito empoeirado e ficou batendo em mim, nos joelhos, costelas. Eu sentia o impacto forte nos músculos e órgãos, doía demais. Porém, ele não batia para quebrar, matar ou deixar marca, apenas para doer muito. Batia, batia e batia. Ele colocou algo nos meus ouvidos, em ambos, algo maleável, como se fosse algodão, porque ele foi afundando e afundando bem lá para dentro. Depois esse troço inchou e começou a doer a minha cabeça, como se fosse explodir. Nesse instante, alguém entrou na sala e eu não pude ver e nem ouvir direito. A pessoa falou alguma coisa com esse médico, deu bronca nele. Eu estava com os ouvidos tampados, então eu não compreendi. Rapidamente, esse horroroso doutor de Sete Além pegou um pano, começou a limpar o meu rosto, tirando toda aquela cola. Aí ele foi desfazendo todas as coisas que ele tinha feito, puxando, guardando. Por fim, ele tirou o tufo de cabelo de gente morta da minha boca e eu pude fechar o meu maxilar. Não gritei, já não tinha mais forças. Ainda com a testa e as mãos presas, eu vi ele pegando um saco de estopa ou juta, não sei, e colocando alguma coisa dentro. Então ele balançou esse saco e deu umas batidas com ele na parede. E aí ele veio com esse saco, abriu e colocou meu rosto inteiro lá dentro
para eu respirar esse conteúdo. E eu fui vendo tudo se apagando lentamente até que se apagou de vez. Fui acordada pela recepcionista, eu estava na recepção, no mesmo banco, sentada, e ela disse assim: "Você dormiu? Estranho, né? Tá cansada?" A doutora disse que já era para ter te atendido. Eu fui acordando aos poucos e quando eu me toquei, eu me levantei rapidamente e comecei a gritar e chorar. A recepcionista me amparou. Quando eu tentei explicar para ela, ela falou assim: "Olha só, outro consultório aqui? Não tem outro consultório, pois veja." Então ela abriu a outra porta, que estava à esquerda, a porta do consultório que eu tinha entrado, e era apenas um pequeno banheiro sujo, pequenininho mesmo, todo quebrado e desativado. Eu não entendi nada. Nisso a doutora da outra sala abriu a porta dela e falou assim: "Já acordou, mocinha? Vem aqui então para eu fazer o seu exame." Eu saí correndo. A recepcionista gritou assim para mim: "É melhor ficar e fazer o exame normalmente." Eu vazei daquele andar. O elevador estava lá. Umas pessoas estavam descendo. Eu aproveitei a carona e entrei junto com elas. Quando eu saí pela recepção, o porteiro me olhou e gargalhou muito. Ele riu mesmo. Não foi nem um pouco sério e nem profissional. Eu saí daquele prédio sem olhar para trás e liguei para minha mãe na hora. E ela disse para eu pegar um carro de aplicativo e eu peguei. Eu chorei muito o caminho todo e pedi para um amigo meu entrar no seu site ou no seu canal, ver o seu telefone e me passar. Quando eu estava fazendo essas gravações, o motorista do aplicativo ouviu e comentou que pelo menos uma vez por mês ele pega pessoas com histórias muito parecidas que saíram daquele prédio. Ele e outros motoristas brincam que aquele prédio existe aqui e no inferno. Eu estou me sentindo bem agora, Luciano, como se tudo fosse um sonho. Não tenho marcas pelo corpo, mas estou com um gosto horrível na boca, dor nos ouvidos, na canela, nas costelas e espirrando muito. O fato de eu estar viva e bem me dá ânimo para esquecer esse trauma e pensar que pode ter sido realmente um pesadelo. Tenho que ser grata por estar aqui e poder contar esse relato. Mas me diga, por que aquela recepcionista gritou: "É melhor ficar e fazer o exame normalmente"? O que ela quis dizer com "é melhor" e "normalmente"? Será que ela sabia de tudo? Será que eu fui pega por engano? Por que ela e a doutora não se chocaram com o meu relato ou não tentaram me ajudar? O motorista disse que ele e os outros brincam que aquele prédio existe aqui no inferno, pois eu acho que aquele prédio existe aqui em Sete Além. Um abraço, Sophie. E esse foi o relato da Sophie. Assustador, não? Bom, se você chegou até essa parte do vídeo, vamos fazer uma brincadeira só entre nós? Comenta aqui embaixo a seguinte frase: "Salve o Ferris." Eu quero ver quem é diferenciado e chegou até aqui. E também quero ver a cara de quem confuso não entendeu nada porque não viu o final do vídeo. Deixa também o seu comentário sobre o que achou da história e a teoria que você tem sobre o relato da Sophie. Deixa seu like que não custa nada e se puder, me manda seu relato também. Na descrição desse vídeo tem todos os links que você precisa para mergulhar no universo Sete Além. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.